Olá, chegamos até você mais uma vez com o programa Tendência e Mercado. Esse é um programa do Centro Universitário Uninter e queremos agradecer a todos vocês que têm nos prestigiado com sua audiência em vários lugares do Brasil. Nós temos milhares de acesso em todos os segmentos que o programa é apresentado. E é sempre uma alegria e um prazer estar aqui com vocês novamente. E o objetivo desse programa, é importante esclarecer, é de trazer assuntos relevantes, porque a maioria dos nossos telespectadores são pessoas vinculadas ao ambiente acadêmico e a grande força do programa, ele é um programa acadêmico, mas também é um programa que aponta alguns caminhos e identifica alguns setores na sociedade que vale a pena discutirmos. E hoje nós temos um tema importantíssimo para nós discutirmos. Nós vamos falar falando sobre filosofia. Eu sou da área da teologia, vocês conhecem, meu nome é Cícero Bezerra, sou coordenador do curso Bacharelado em Teologia do Centro Universitário Uninter. Então a minha praia, o meu ambiente, o meu trânsito maior, a minha caminhada é no caminho da teologia. E a teologia, nós assim temos trabalhado nesse sentido de fazer com que a teologia seja uma plataforma de ação para a sociedade. Agora, o programa de hoje ele vai ser muito importante, muito interessante, e a temática hoje da nossa conversa é teologia e filosofia. E para isso, nós temos aqui com a gente o professor Luiz Fernando, que é da área da filosofia, e eu gostaria que o professor Luiz se apresentasse para depois nós começarmos um bate-papo a respeito do assunto teologia e filosofia. Professor Luiz, seja bem-vindo ao nosso programa, é uma alegria tê-lo aqui com a gente. Para mim também, professor Cícero, muito obrigado aí por essa oportunidade. Realmente eu creio que filosofia e teologia na atualidade são temas aí importantíssimos, fundamentais. Com relação a mim, alguns talvez aí que estão assistindo já me conhecem também. Eu sou o professor Luiz Fernando Lopes, bastante tempo já que eu trabalho na Uninter e sou coordenador atualmente, estou como coordenador do curso de licenciatura em filosofia e também o curso de licenciatura em sociologia. Eu tenho uma caminhada bastante considerável aí também na área da filosofia, principalmente com filosofia da educação e, sobretudo, trabalhando na educação à distância. Minha maior experiência é na área de educação à distância e o mestrado, claro, eu fiz sobre isso e envolvendo filosofia da educação e principalmente a questão da educação à distância, porque eu trabalhei aí políticas de formação de professores à distância aqui no estado do Paraná. Então, e a minha experiência profissional, ela principalmente está voltada aí com o magistério, mas também com a educação à distância. E para mim agora é uma grande satisfação de trabalhar com filosofia, que é a minha área de formação, e num curso à distância aqui na Uninter, que graças a Deus tem crescido, tem avançado bastante o curso e a sua quantidade de alunos também. Também vamos aproveitar, professor Luiz, aproveitar a deixa e você poderia falar um pouquinho sobre o curso de filosofia e também o curso de sociologia, que você é o coordenador. Professor. Né? Claro, olha, que satisfação. Então, o curso de licenciatura em filosofia, atualmente, ele está aí planejado para ter a duração de 3 anos, um curso com 3.110 horas, e nós estruturamos um curso aí que é de licenciatura, portanto, ele tem disciplinas que são para a formação específica aí do professor de filosofia, mas também para a formação do professor de um modo geral. Então, nós temos aí tanto disciplinas que são, como por exemplo, a filosofia da educação, a sociologia da educação, a psicologia da educação, e depois a grande maioria da carga horária, a maior parte da carga horária do curso, voltada à formação filosófica, ou como dizem as diretrizes para a formação de professor de filosofia, principalmente para o curso de licenciatura em filosofia. Precisamos oferecer aos alunos, aos candidatos ao curso, uma sólida formação em história da filosofia. Então não é à toa que no curso, por exemplo, nós temos a história da filosofia antiga, história da filosofia medieval, história da filosofia moderna, história da filosofia contemporânea e também os temas contemporâneos da filosofia, filosofia da mente, a filosofia da linguagem e até filosofia com crianças, como nós temos hoje. São questões e temas fundamentais aí pensando na formação
do filósofo e principalmente do professor de filosofia, pensando em todos os desafios que nós temos presente hoje na sociedade, sobretudo quando se trata de ensinar, de trabalhar, de pensar a realidade da escola, e ainda mais relacionado com a filosofia. A gente pode chamar essa missão que tem o professor de filosofia na escola, com todas as suas dificuldades, com todos os seus desafios que estão ali presentes, né? Ensinar a pensar, a provocar a reflexão, provocar a crítica, favorecer o desenvolvimento do pensamento crítico, porque não é tão simples, né? Será que a gente ensinamos a filosofar, ensinamos filosofia, ou o professor de fato ele provoca isso, né? Ele constrói esse ambiente que é propício, que é favorável ao pensamento, à reflexão, ao questionamento. Por vezes nós temos aí uma história sobretudo da escola e da sociedade, de um modo geral, que muitas vezes é marcada por essa questão da aceitação. Quer dizer, olha, já vem tudo, as verdades já estão prontas, já estão todas construídas, definidas, a gente só tem que aprender, memorizá-las e passar para frente. Então, às vezes, o discurso que provoca a reflexão, que provoca o questionamento, não é muito bem recebido, porque, mas por que vamos ficar questionando tudo, filosofando sobre tudo, e às vezes tem aquele entendimento errado também, que filosofia ou filosofar é viajar, é divagar, então isso está ancorado numa ideia de conhecimento e de filosofia que está distante daquilo que de fato é a filosofia, daquilo que de fato que propõe o filosofar, porque negar a filosofia, negar o próprio ser humano, enquanto um ser humano que é capaz de pensar, de refletir, é capaz de pensar também um futuro melhor para si mesmo e para a própria sociedade, para o próprio ambiente onde ele está inserido. Portanto, um curso de filosofia é um grande desafio, né? Pensar um curso de filosofia e fazer acontecer um curso de filosofia é um grande desafio, já que muitas vezes as condições históricas, né, elas acabam apontando para outros caminhos, que não são aqueles da reflexão, do questionamento, da pergunta, do entendimento das coisas com profundidade, né, que é superar a superficialidade, ou muitas vezes aquela primeira ideia sobre as coisas, mas que não leva mesmo à essência das coisas, e às vezes até os debates são, por vezes, muito superficiais. Pois não, professor Luiz. Vamos já entrando na nossa conversa. Pensando, você estava falando e eu estou pensando aqui sobre os nossos assuntos e sobre o conteúdo da nossa fala. Porque o nosso programa Tendências e Mercado, ele é um programa que visa entrar em todos os segmentos da sociedade. E quando a gente fala em teologia e filosofia, nós estamos falando na base da sociedade. Por muitos anos, e até pelos estudiosos e acadêmicos, quem é estudioso vai saber que a teologia e a filosofia são as rainhas da ciência, né? Que as universidades elas começaram a partir da teologia e da filosofia. Então, como entrar, por exemplo, pensando na teologia, que é mais a minha praia, a teologia ela serve à sociedade e o mundo dos negócios e os desenvolvimentos, né? Ela serve a partir da ética. A teologia vai sempre prezar pelo sim, sim e não, não. A teologia vai sempre prezar pelos valores, os valores absolutos, os valores inegociáveis. A teologia vai prezar sempre pela vida. Então, nós nunca vamos abrir mão do valor da vida. A teologia ela vai sempre prezar pela questão do amor ao próximo. Nessa sociedade competitiva, nessa sociedade desenvolvimentista, essa sociedade cientificista, o amor ao próximo deve sempre estar em voga. Então a teologia vai sempre apontar caminho nesse sentido. A teologia ela vai sempre trabalhar na questão da cultura de paz. Ela vai sempre tentar trazer a harmonia entre os povos. Então, essas são algumas das plataformas da teologia. Agora, eu sei da importância da teologia e da filosofia,
Eu gostaria, professor Luiz, que você falasse um pouco sobre isso. Quais são as bases da filosofia? Quais são as bases da filosofia para o mundo dos negócios? Quais são as bases da filosofia para a sociedade? Por exemplo, a teologia, mais uma coisa que eu gostaria de destacar, a teologia vai sempre prezar pela justiça. Então, a justiça ela é um clamor, né, da sociedade, é um clamor do indivíduo, é um clamor do ser humano por uma condição de vida justa, por uma condição de vida mais igualitária, por uma condição de vida onde menos pessoas sofrem. Então, essas são algumas das plataformas da teologia. Agora, seria interessante você destacar aqui para os nossos telespectadores as plataformas da filosofia, onde a gente se encontra nessa caminhada, por favor. Vamos lá. Olha, professor, eu penso que para isso seria necessário um congresso, né, de meses aí para falar de tantos assuntos, como o professor destacou, e ainda mais no que diz respeito aí às bases, né, da própria filosofia e da teologia. Mas entre eles, né, um que pode ser destacado, e inclusive é uma disciplina, um campo da filosofia muito marcante, é a ética. Né? A ética enquanto uma ciência universal, pensando mesmo na reflexão sobre a própria moral, sobre o comportamento humano, e uma ética que perpassa, então, todos os ambientes, não apenas o indivíduo e consigo mesmo, mas principalmente a questão da relação. Então aí vai para o ambiente de trabalho, para o próprio ambiente religioso e a teologia também relacionada com isso. Depois nós temos a epistemologia, ou seja, a questão da teoria do conhecimento. Eu falei agora há pouco, né? Olha, já temos aí o conhecimento pronto, acabado. Mas será que a gente já parou para pensar por que um conhecimento é científico? Ou quais são os critérios para dizer que um conhecimento é científico? E no caso da ética, que critérios nós temos para dizer que uma ação é boa ou não? E aí entra a questão axiológica ou valorativa. Então, são bases mesmo do pensamento humano e, claro, que vão repercutir diretamente na forma como nós pensamos, como nós agimos. Então está aí a ética, a epistemologia e a teoria do conhecimento de um modo geral. E, pensando num professor, por exemplo, professor, você sabe como são produzidos os conhecimentos que você ensina? Então a filosofia, ela deve e ela procura promover esse tipo de reflexão. Depois nós temos aí também a própria questão da metafísica, né, que é tão questionada hoje. Eu acredito que aqui tem uma ponte grande com a teologia também. A própria discussão que às vezes se considera superada sobre a própria existência de Deus, ou como se diz na filosofia, a gente chama de teodiceia, ou a questão da justificação da existência de Deus e temas que ocuparam os filósofos em todos os tempos e questões que estão presentes até agora. Afinal, como é que a gente deve agir, como que a gente deve pensar, ou para sintetizar numa questão, como fez o Kant, né? Afinal de contas, o que é o homem? Então, se o homem, né, na definição mais tradicional, mais clássica, é um ser racional, então por que nós vamos impedir esse ser humano de fazer uso da sua razão? E aí está também o filosofar. Mas será que ele pode fazer um discurso racional também sobre Deus ou sobre as questões da divindade, já que a religião está presente na história da humanidade e está sempre presente? Quer dizer, eu não me lembro o autor agora, mas que diz assim, você pode encontrar uma sociedade até sem lei aí no decorrer da história, mas você não vai encontrar uma sociedade sem religião. Não é à toa também que nós temos um outro campo na filosofia, que é a própria filosofia da religião. Um outro campo fundamental, né, já que o professor falou das bases, é a antropologia. E eu acabei de fazer a pergunta kantiana, né, que para alguns resume aí a própria filosofia. Não estou querendo reduzir aqui a filosofia a uma antropologia, mas é preciso pensar sobre o ser humano. Afinal de contas, o que é o ser humano? Porque quem filosofa, né, quem é que faz a filosofia? Quem faz a filosofia
é o ser humano. E ele faz pensando, inclusive, sobre ele mesmo, pensando na sua forma de agir e, sobretudo, no aspecto social. Não teria sentido falar do ser humano apenas de modo individual, porque a nossa Constituição, nós nos constituímos como humanos, nós nos percebemos como humanos, afinal, a partir dessa questão social, relacional. Isso no materialismo histórico, por exemplo, é bastante marcante, né? Quando se diz assim, ó, o ser humano não nasce humano, ele se faz humano no decorrer da história. Portanto, aqui a educação é fundamental. Quer dizer que quem ficou excluído da educação poderá ser menos, ou nós vamos ter ser humano que é mais humano e ser humano que é menos humano, porque ficou excluído aí de um ambiente de educação ou de um ambiente educacional. E aqui eu já estou falando o quê? Da filosofia da educação. Mas, fundamentalmente, pensando aí no ser humano e nas questões que dizem respeito à filosofia, um outro tema hoje bastante marcante é a questão da filosofia da mente. E só para deixar uma questão aí para pensar, né? Afinal, onde é que está a sede do pensamento? Ou seja, mais uma vez, faz retomar aqui a questão também da metafísica, né? Afinal, tem ou não tem uma metafísica? Ou será que tudo se resume ao físico? Será que os nossos pensamentos, os nossos estados mentais são apenas fruto e resultado aí de reações químicas, de neurotransmissores que atuam no nosso cérebro? Enfim, quem é que pode trazer para mim num pote aí 1 litro ou 1 quilo de felicidade? Será que as coisas funcionam dessa maneira? Então, as reflexões na filosofia da mente, elas são muito profundas e apaixonantes. Quer dizer, a gente se interessa muito mesmo por essas questões, porque afinal, gente, na filosofia, o que a gente no fundo quer responder? A gente quer responder aquela questão que eu acabei de dizer do Kant, ó, o que é o homem? E aí cada um, no fim das contas, quer entender, descobrir afinal quem é a si mesmo. Pois não, professor Luiz, você acha que a filosofia, ela aponta caminhos? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque nessa busca pela felicidade, nessa busca pela realização, o ser humano ele tende a buscar em várias alternativas, e principalmente nas alternativas religiosas e nas magias, nos fenômenos, né, nas grandes experiências místicas. Então, como é que a filosofia ela pode nortear a respeito desse assunto? Porque eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, eles já estão envolvidos pela temática e percebendo a importância desses temas, tanto na vida pessoal, quanto para a família, quanto para a sociedade. Então, eu gostaria se você pudesse, assim, em poucas palavras, porque nós já estamos quase chegando ao nosso intervalo, que você falasse um pouco sobre a filosofia. Ela aponta algum caminho? Ela serve como uma estrada? Ela tem alguma direção para apontar? Olha, a filosofia começou já com questionamento, né? Começou quando o ser humano parou realmente para pensar, olha, nós até agora olhamos as coisas, percebemos dessa maneira, né? Eu estou falando aqui, claro, do Ocidente, né? Do nascimento da filosofia no Ocidente. Então, se ela aponta algum caminho, é o caminho da reflexão, é o caminho do questionamento. Em outras palavras, que todo discurso que nós ouvimos, ou tudo que nos é apresentado, nós temos que colocar aí ao crivo da razão, ao crivo do pensamento crítico mesmo. Ou seja, não é simplesmente aceitar como certo ou desconsiderar como errado já da primeira maneira. Mas a filosofia propõe o caminho da reflexão, e reflexão que é radical, né? Os latinos lá têm a famosa definição que a filosofia é ciência omnium rerum per ultimas causas sob lumen rationis, ou seja, é a filosofia quanto ciência de todas as coisas, mas sobre a luz natural da razão. Então, colocar mesmo tudo sobre esse crivo racional, o questionamento, inclusive a própria razão, né, como fez o Kant, né? Não é à toa que tem a crítica da
razão pura, quer dizer, colocar a razão no tribunal, da própria razão no tribunal da razão. E eu acredito que esse é o caminho da filosofia, esse é o caminho do questionamento. Então, não significa que é um caminho fácil, né? E eu acredito que as histórias das pessoas aí que marcaram e que marcam a humanidade são histórias de personagens que se questionaram muito e que questionaram muito, e aí sim encontraram o caminho a seguir. E assim nós estamos terminando essa primeira parte do nosso programa, vamos para o intervalo agora e depois nós vamos voltar a conversar sobre qual a importância da teologia e da filosofia na sociedade contemporânea. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório, então. Na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com a minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Encontrei muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Então, esse é um programa importantíssimo, é um programa empolgante, as nossas conversas são conversas de alto nível e tendências de mercado, nós queremos apontar para vocês algum caminho. E nessa última etapa aqui do programa, estamos aqui hoje com o professor Luiz Fernando, estamos conversando sobre teologia e filosofia. Nessa última etapa, a pergunta que surge é: falta teologia, falta filosofia na sociedade? Vivemos uma sociedade moderna, as marcas da sociedade moderna, a corrupção. Nós temos aqui, principalmente no Brasil, se você está assistindo o programa aqui no Brasil ou fora do Brasil, você é um brasileiro, você sabe que a corrupção é endêmica aqui no nosso país. A corrupção é histórica, às vezes nós vemos a mídia atual levantando questões sobre corrupção, mas a corrupção é histórica. Para você ter ideia, quando Dom João VI chegou aqui no Brasil pela primeira vez, ele ficou hospedado no Rio de Janeiro na casa de um mercador de escravos, um contrabandista de escravos. E a partir da sua hospedagem, quando ele volta para Portugal, ele dá de presente um cartório lá no Rio de Janeiro para esse mercador de escravos. Então a corrupção é endêmica, a corrupção, se o Brasil tem 500 anos, a corrupção ela tem mais de 500 anos aqui no Brasil, já desde a primeira leva de portugueses que chegaram. Então a pergunta é: falta filosofia,
falta teologia na sociedade? De que maneira a teologia e a filosofia, elas podem contribuir para o bem da sociedade, podem apresentar um ponto de equilíbrio, apresentar alternativas aonde o indivíduo viva de forma harmônica, aonde ele viva de maneira que ele não precisa tirar o dinheiro do outro, onde ele viva de uma forma digna do seu trabalho, digna da sua competência, digna da sua qualificação, sem precisar mentir, sem precisar da fraude, sem precisar da exploração, sem precisar do engano. Então, professor Luiz, eu gostaria que você conversasse um pouco também com a gente, porque nós vemos na estrutura social do país, nós vemos falta filosofia e falta teologia. Quer dizer, falta ética, falta valores, falta princípios. Será que as pessoas, os governantes, os homens desse país, as mulheres desse país, será que falta para eles uma base conceitual, tanto filosófica quanto teológica? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso nesse momento. Vamos lá. Olha, de novo aí um tema bem complexo, né? E difícil de falar, porque às vezes eu penso o seguinte, olha, talvez não falte filosofia e teologia, mas é pensar mesmo qual filosofia, qual teologia. E aí veio, né, a hora que o professor falava, eu pensava na questão da coerência. Às vezes cada um acaba vivendo com aquela coerência que lhe é possível. E eu penso que às vezes é isso que acontece. Porque aí entra naquela questão do, mas do meu ponto de vista eu não estou sendo corrupto, eu estou simplesmente, né, fazendo o que todo mundo deve fazer, porque se eu não fizer, eu não vivo a minha vida, eu não sou feliz, etc, etc, etc. Então, de fato, nós vamos aí ao encontro e também de encontro a questões que são próprias da filosofia, que são próprias da teologia. Falar aí de corrupção, né, tantas pessoas, né, tantos discursos sobre a corrupção que nós temos aí ligar a televisão às vezes, a gente fica, melhor eu desligar e não ouvir, porque eu vi na internet a mesma coisa, liguei o rádio, escutei a mesma coisa, liguei a TV, mudei o canal, é a mesma coisa. Aí mas afinal, né, por que se fala tanto disso e se repete tanto disso? Será que o caminho para impedir a corrupção ou para não, né, diminuirmos a corrupção é de fato expor ela dessa maneira? E claro que, né, nós não dá para ter aquela ideia que a mídia ou qualquer informação que é passada é neutra. Não há essa neutralidade, né? Principalmente no contexto nosso aqui, eu acredito que a mídia europeia é bem diferente da mídia brasileira de um modo geral, já que aqui às vezes se quer passar a ideia de neutralidade, mas não há essa neutralidade. Sem dúvida que filosofia, um pouco de filosofia e de teologia nos fará a pensar e nos levará aí a reflexões importantes que depois irão, sem dúvida, repercutir também nas ações. Mas, gente, é importante ter claro o seguinte, que às vezes saber o certo não significa fazer o certo, né? Às vezes, até na teologia tem essa brincadeira, né? Quem já participou de aula de teologia, que saber o diabo também sabe, né? Então, às vezes o saber não basta, só saber não basta, porque a implicação ética, ela supera, vai além da simples aparência, né? Olha, parece bom ou parece que é bom, não, tem que de fato ser bom, né? Lembrando o Kant aqui, que olha, não vou fazer porque é lei ou porque me mandaram fazer, mas de fato porque deve ser feito. E aí, claro que os discursos hoje que são deontológicos, ou seja, os discursos que falam de um dever ser, não são bem recebidos, né? Afinal, cada um quer ser o dono do seu nariz e é melhor, e eu que decido, a responsabilidade é minha. Mas aí quando a coisa pega mesmo, não foi por causa de mim, é por causa do Estado, é por causa da política, é por causa... Na hora de assumir de fato a responsabilidade, como é que fica? Não, eu no contexto tinha que agir daquela forma. Então, sempre arrumando argumentos para justificar a coerência com que cada um vive. Mas eu não tenho dúvida de que a filosofia e a teologia podem trazer e já trazem uma grande contribuição, sim, para a sociedade. Agora, eu tenho que perguntar, qual filosofia, qual teologia? Porque
Por exemplo, na escola, se a gente for ensinar filosofia, né? E aí, olha, e propusermos apenas uma linha epistemológica, por exemplo, porque a gente considera que ela é melhor ou mais apropriada. Quer dizer, aí a gente vai deixar o aluno sem conhecer tantas outras abordagens que também seriam fundamentais, né? Então eu penso que a filosofia é importante justamente por isso, porque provoca o questionamento, provoca a reflexão. E temos que, né, lembrando aquela frase do Marx, lá na 11ª tese do Feuerbach, né, que os filósofos se limitaram por muito tempo a simplesmente interpretar o mundo. Então, o que resta, o que é necessário é transformá-lo. Conversa boa. Essa é uma marca do nosso programa Tendências e Mercado. Assim nós estamos encerrando. Tenho certeza que você foi envolvido pela conversa, se despertou pela filosofia, se despertou pela teologia. Queremos incentivar a estudar mais, a ler mais. Você viu vários autores que foram citados aqui e com alegria nós nos despedimos então do professor Luiz Fernando e queremos dizer para você que em breve nós voltamos com o programa Tendências e Mercado. Um forte abraço a todos e até mais. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade e até a próxima.